Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. E o tema agora é inovação. Não é de hoje que a indústria catarinense aposta em laboratórios de inovação aberta e de tecnologia para atrair startups para ampliar esse ecossistema em todo o estado de Santa Catarina. Polo de inovação, Joinville, que é a maior cidade do estado, se destaca neste cenário. Atualmente temos quase 200 startups ativas aqui na cidade. Santa Catarina vive um bom momento e por isso que a gente conversa agora com o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Marcelo Fett, para a gente entender quais são as prioridades ao longo de 2023 também. Secretário, muito bom dia, bem-vindo à Jovem Pan Joinville, obrigado por estar com a gente ao vivo nesta quinta-feira. Bom dia, Fernando, bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal da Manhã, está aqui com vocês. Muito obrigado, secretário. Também participa deste papo com a gente o Fabiano Delagnolo, que é diretor executivo da Joinville. Bom dia, Fabiano, bem-vindo, obrigado. Bom dia, satisfação estar aqui com vocês e especialmente aí com o Marcelo Fett, grande parceiro aí, baita cara. Secretário, vamos conversar um pouquinho, né, sobre até a expectativa para 2023. Começo lhe perguntando, né, qual é o desafio do Estado ao iniciarmos, né, 2023, quando os assuntos são ciência, tecnologia e inovação. Qual é a grande prioridade na visão do senhor? Bom, a primeira grande prioridade é estruturar efetivamente a secretaria, né? O governador Jorginho Melo, ele teve uma visão de dar prioridade ou de dar protagonismo ao tema da ciência e tecnologia, criando uma secretaria de Estado. Então, a partir de agora, o Estado vai ter uma secretaria voltada às demandas da ciência, tecnologia e inovação, né? Então, o primeiro grande desafio é realmente estruturar essa secretaria no menor espaço de tempo possível para que a gente possa começar a gerar resultado para todo esse ecossistema que aguarda, que é muito pujante e que aguarda muito do Estado. O segundo desafio é a gente permear a cultura da inovação por todo o estado de Santa Catarina, né? A gente tem polos de inovação espalhados por todo o estado, mas é importante que a gente faça uma difusão dessa cultura inovadora por todos os recantos de Santa Catarina, porque isso é uma forma que a gente tem de aumentar o nível de desenvolvimento do Estado como um todo, né? Além disso, a gente tem alguns outros desafios, que são desafios do setor especificamente, né? A gente tem um desafio de formação de mão de obra, né, de formação de talentos. Hoje existe um déficit de talentos para o mercado, principalmente do setor de tecnologia, mas de boa parte do setor produtivo como um todo, e o Estado precisa atuar junto com a iniciativa privada para a formação e diminuição desse gap. Eu diria que hoje talvez seja o grande gargalo aí para o setor de tecnologia no estado de Santa Catarina. A gente tem alguns outros desafios, como a questão da financiabilidade da ciência e tecnologia, mas principalmente da inovação, né? A gente tem acompanhado um crescimento dos investimentos, mas existem formas de a gente potencializar ainda mais, a gente criar outros mecanismos de fomento para a atividade de tecnologia e para inovação no Estado. Existe um desafio que é a aproximação do ecossistema de inovação dos setores tradicionais da economia, porque um dos objetivos que a gente tem à frente da Secretaria de Estado é aumentar a competitividade da economia catarinense. A gente tem uma tendência de achar que inovação e tecnologia são a mesma coisa, mas é fundamental que a gente entenda que são conceitos distintos. Tecnologia é um tipo de inovação e é fundamental que a gente aproxime o setor produtivo, a economia tradicional, desse ecossistema de inovação como forma de gerar riqueza. Por fim, a gente tem mais um desafio, que é um desafio que foi colocado pelo governador Jorginho, que é fazer com que os investimentos em ciência, tecnologia e inovação possam impactar positivamente a prestação do serviço para o Estado, seja por meio da desburocratização, seja por meio da redução de fila na saúde, melhoria do processo educacional no Estado, enfim, fazer com que os investimentos em ciência, tecnologia e inovação possam, de verdade, impactar o dia a dia do cidadão e do contribuinte. O governador Jorginho sempre fala para a gente que investimento em ciência, tecnologia e inovação faz muito sentido quando um doente é curado por uma máquina ou por um conhecimento que foi gerado a partir de um investimento em ciência, tecnologia e inovação.
Então, assim, de maneira não tão resumida, mas de uma maneira bem ampla, esses serão os desafios que a gente tem aí para esse ano. Secretário, é Fernando Gonçalves falando por aqui, é um prazer tê-lo conosco aqui na programação do Jornal da Manhã. O senhor comentou muito ali, né, sobre a questão dos desafios, né, desafios são muitos, passando ali pelaquela estruturação, mais desenvolvimento, além, é claro, também de atuar na formação de novos profissionais, como o senhor citou ali. Mas, até para o nosso público ouvinte poder entender um pouquinho melhor, de que forma, né, na prática, o Estado ele pode trabalhar na sua gestão para que nós possamos avançar desses desafios com mais investimentos no setor, né, diga-se de passagem, já que por enquanto, né, já estamos aí atrás, por exemplo, de São Paulo, quando falamos em startups. Sim, em termos de formação, né, de profissional, que talvez seja o grande gargalo hoje, né, o principal gargalo, existem algumas experiências muito bem sucedidas em municípios de Santa Catarina, de investimentos entre público e parceiros privados, como o Senai, o SESI, enfim, o próprio SEBRAE, em que a gente consegue identificar quais são as competências necessárias, competências técnicas e socioemocionais no mercado de trabalho, customizar uns programas de curta duração, formar essas pessoas e garantir que elas tenham no menor espaço de tempo possível empregabilidade. Isso também é um dos grandes desafios, é a gente formar profissionais com competências técnicas e socioemocionais aderentes àquelas necessidades do mercado de trabalho. Então, você tem experiências bem-sucedidas em São José, você tem experiências bem-sucedidas em Florianópolis, você tem experiências bem-sucedidas em Luzerna, no meio-oeste, onde o secretário Moisés da administração é um baita case, poucas pessoas sabem, mas Luzerna é a cidade que tem a maior densidade de startup por habitante do Brasil. Então essas experiências a gente consegue, e a gente já vem mesmo a secretaria não estando formada, né, a gente consegue levar isso para o âmbito do governo do estado e fazer com que, aprimorando esses programas, a gente possa atender às necessidades aí dos 13 polos de inovação. Em relação à questão, né, do fomento, do financiamento, hoje a gente tem algum investimento que vem da FAPESC, mas a gente entende que existem outras formas de financiamento que possam incentivar a cultura empreendedora, né? Uma das grandes demandas do setor é justamente a questão do fundo de aval, né? Em que o empreendedor pode tomar recurso, e a grande dificuldade para ele, hoje você tem recursos relativamente baratos para acessar via bancos públicos, e a grande dificuldade é justamente a composição de garantia, né? Você vai pegar R$100, o banco lhe exige 160 de garantia. Numa economia tradicional isso já é difícil, né? No setor de tecnologia, isso é mais complicado ainda, né? Porque, na verdade, a gente às vezes está tratando de uma ideia que tem o potencial de sair do 0 ao bilhão em 6 meses, mas que a pessoa não tem lá bens para dar em garantia para poder ter acesso a esse financiamento. Então, isso também está dentro do nosso roadmap aí, a gente potencializar os fundos que já existem e criar outros mecanismos de garantia que possa aumentar significativamente o volume de recurso disponível para investimento. Da mesma forma, a questão da equalização da taxa de juros, né? Então, às vezes a gente pode subsidiar o investimento dos empreendedores por meio do pagamento da taxa de juros, como é feito, por exemplo, com o programa Juros Zero. Isso é uma coisa que a gente vem estudando também e que a gente acredita que consegue aí criar mecanismos que possam incentivar ainda mais o empreendedorismo inovador e todo o setor de tecnologia, independente de qual polo ele esteja. Esses são dois gargalos muito importantes que a gente enxerga para o setor de tecnologia como forma de viabilizar investimentos. Não adianta você ter recurso, não ter gente para trabalhar, não adianta você ter gente para trabalhar e não ter recurso para incentivar aí os empreendimentos e os projetos que esses empreendedores têm em Santa Catarina. Diretor executivo da Join Vale, Fabiano Delagnolo, nosso convidado, também está com a gente no estúdio. Fabiano, a sua pergunta ao secretário, por favor. Legal. Primeiro, parabenizar, Marcelo. Dá para ver que está bem endereçada já essa secretaria, né? Já tem os desafios bastante claros e uma visão bem ampla. Ô Marcelo, quando a gente fala assim de investimento estrangeiro, né, capital internacional, Santa Catarina, claro, para nós é uma referência nacional,
Mas quando olha para o mundo afora, a gente ainda não aparece no mapa mundial, né? Como se diz, o dinheiro barato que vem de fora desce em Guarulhos e fica por ali, né, na região de São Paulo. O pessoal acaba não olhando para nós no sul, nem mesmo o investidor da Faria Lima, né? Como tem algo no teu radar nesse sentido? Como a gente pode fazer para tornar maior relevância do nosso estado no âmbito internacional? Sem dúvida, Fabiano. Veja, ao longo dos últimos anos, o estado de Santa Catarina abandonou uma estratégia que voluntária ou involuntariamente vinha sendo desenvolvida no sentido de promover as oportunidades de investimento no estado de Santa Catarina. Então, uma série de empresas aí que vieram para Santa Catarina, fruto bem ou mal desse trabalho, né? Dentro da nossa estratégia existe sim um pilar de internacionalização e de atração de investimentos com foco nos empreendimentos inovadores, né, intensivos em conhecimento e inovação, que passa também por parceria com entidades como a própria Apex, no nível do governo federal, mas aqui com a Federação das Indústrias, né? Lá atrás foi criado um programa chamado Invest Santa Catarina, que foi abandonado nos últimos anos e que tinha justamente como objetivo promover identificar oportunidades de investimento e promover as oportunidades de investimento de Santa Catarina a nível internacional. Mas como você muito bem falou, a gente também tem a possibilidade de buscar esses recursos na Faria Lima, né? É fundamental a gente estruturar um portfólio de oportunidades, dar qualificação para que os empreendedores apresentem os seus projetos da forma com que os investidores esperam e necessitam observar para a sua decisão de investimento, e promover esse link entre o dono da ideia e o dono do capital. Essa é uma das funções aí que a gente entende que são fundamentais do Estado e que estão dentro do nosso planejamento para, no curtíssimo prazo, a gente começar a promover esse intercâmbio entre investidor e empreendedor. Secretário, a gente sabe que ao longo do ano passado, inclusive, nós tivemos um aporte do governo do estado, um valor aproximado, né, um pouco mais de R$1 milhão, para justamente para o fortalecimento, para uma maior densidade do ecossistema de inovação aqui em Santa Catarina. E sendo bem direto, a pergunta que faço para o senhor é o seguinte: é possível ampliar ainda mais esses valores a serem aportados ao longo de 2023 para o incentivo da inovação, da tecnologia aqui no estado? Com certeza. O orçamento hoje da FAPESC, ele é da ordem de R$200 milhões, né? O governador Jorginho, ele tem dito para mim e tem dito nas manifestações públicas que ele tem feito, que gostaria muito que esses recursos fossem gradativamente reequilibrados para priorizar a parte de tecnologia e inovação. Então, havendo essa priorização que está dentro desse nosso planejamento, certamente a gente vai ter mais recursos disponíveis para o empreendedor, para o desenvolvimento de inovação e para o fomento dos ecossistemas de inovação que, por conseguinte, vão fomentar a cultura e o espírito empreendedor em cada uma das regiões, guardadas as suas peculiaridades, né? Então, a gente tem uma expectativa de aumentar significativamente esses valores por conta dessa readequação da política de investimentos que a gente quer implementar na FAPESC, né? E mais, a gente entende que o recurso público ele pode ser otimizado, por exemplo, quando a gente se associa a agências de banco de fomento, sejam eles do Estado, sejam eles a nível federal e até internacional, né? Você veja que cada R$1 que eu consigo aportar num fundo de aval junto ao BADESC, eu consigo alavancar até 6 vezes esse valor em financiamentos para o empreendedor de linhas de crédito voltadas ao fomento à inovação. Se a parceria for com o BRDE, esse valor pode chegar a 12%, 15%, 20%. Então, existem formas que a gente já está trabalhando nessa etapa pré-operacional para otimizar ainda mais os recursos disponíveis e ter aí um portfólio de oportunidades, seja fundo perdido por meio direto da FAPESC, por investimento direto, seja por meio de linhas de crédito que possam subsidiar ou equalizar a taxa de juros para os empreendedores aí dessa nova economia que a gente chama.
Para você que ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Marcelo Fetti, e participa também desta entrevista aqui conosco ao vivo no Jornal da Manhã, o diretor executivo da Joinvale, Fabiano Delagnolo, que agora também faz uma nova pergunta para o secretário. Legal. Marcelo, no início da tua fala, tu mencionou a importância de levar o tema inovação para os mais diversos cantos do Estado, né? A gente tem falado bastante sobre, usamos o termo até de furar a bolha, né? De trazer mais gente, de levar o tema para muito mais pessoas, inclusive colocando esse tema inovação e empreendedorismo, digamos assim, no ensino fundamental, no ensino médio, e levando para servidores públicos, enfim, para realmente ampliar o portfólio de pessoas aí no tema, né? Como é que você está enxergando isso? Tem alguma estratégia para a gente fortalecer, assim, realmente furar a bolha, como se diz? Perfeito. E assim, complementando, né, a tua pergunta, Fabiano, eu tenho uma crença, na verdade, e sempre que tenho oportunidade eu tenho dito também, que o profissional do futuro, para que ele possa efetivamente ter empregabilidade, ele vai precisar dominar 4 línguas. Primeiro, a língua tradicional, português, porque se você vê a formação, um nível de pessoas que terminam o ensino médio com uma formação plena em português, ele é muito baixo. O segundo, a língua inglesa. O terceiro, a língua de dados, e a quarta, a língua de programação. Independente do setor que ele vai atuar, ele tem que ter um conhecimento mínimo se ele quiser ser um profissional do futuro, né? Tem uma pesquisa da Dell que fala que 85% das profissões do futuro ainda não existem, as profissões de 2030, elas ainda não existem. E como que eu consigo gerar essas competências técnicas e socioemocionais, que eu acho que é o cerne da tua pergunta, né? Primeiro, a gente acredita que o caminho passa por parceria com o setor produtivo, com as entidades representativas do setor produtivo, que tem capilaridade, como por exemplo o Senai, tem competência e tem serviços prestados para que a gente possa, de alguma forma, começar a desenvolver isso. E também com os municípios, porque boa parte da base, né, de formação precisa vir da educação básica que é fornecida pelos municípios. Eu volto a falar do caso de Luzerna, né, onde o prefeito, o hoje secretário de administração, Moisés, quando prefeito, iniciou um programa de formação a partir de 6 anos de idade, o que fez com que a cultura empreendedora aflorasse nas crianças e nos jovens, e que cujo resultado é o fato de Luzerna ter hoje a maior densidade de startups por habitantes do Brasil. Então, assim, resumidamente, a nossa estratégia passa por identificar as competências técnicas e socioemocionais de cada uma das regiões e da economia instalada dentro daquelas regiões, parcerizar com municípios e com a sociedade civil, com o setor produtivo, para que a gente possa, na medida do possível, colocar no maior número de regiões, em todas as regiões, mas no maior número possível de alunos, essa estratégia de desenvolvimento das competências técnicas e das competências socioemocionais necessárias. Quanto antes a gente atender isso, ou seja, quanto mais jovem a criança começar a ter essa formação, mais eficiente e menor é o gasto público para a formação desse profissional. Ou seja, temos muito trabalho, né, ao longo do ano, né, de 2023, 2024 e por aí vai, certamente, e Santa Catarina sendo referência também. Marcelo Fetti, secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado. Secretário, muito obrigado, um grande ano, e conte sempre com a Jovem Pan para a gente falar sobre esse assunto importantíssimo para o Estado. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, Fernando, e muito obrigado, Fabiano. Um grande abraço, meu amigo Fabiano, aí, estou sempre à disposição de vocês e de todos os ouvintes aí do Jornal da Manhã. Da mesma forma. Um grande abraço. Fabiano, uma avaliação rápida sua, né? O secretário está bem otimista, assim, né, em relação a 2023. Ele até usou uma frase aqui que eu anotei aqui: nossa expectativa é aumentar os valores para fomentar ainda mais a inovação em Santa Catarina. Tem muito trabalho, mas pelo jeito tem boa vontade também. Qual é a sua leitura aí para esse início de ano, hein? Extremamente positiva, Marquinhos, porque eu acho que o governador Jorginho foi muito assertivo na escolha do nome. O Marcelo Fetti é um cara que tem muita experiência, tanto no setor privado quanto no público. Ele sabe transitar muito bem nesses setores, e tem uma visão de longo prazo muito boa,
com certeza fará um grande trabalho, né? Como falamos, Santa Catarina já vem fazendo um bom trabalho e agora com essa ênfase de ter uma secretaria específica e o Marcelo Fetti à frente, bom, a fala dele mostrou que tá muito claro para ele, né? Quais são os desafios e fazem todo sentido o que ele colocou. Eu acho que a gente vai caminhar por bons mares nos próximos anos com essa secretaria. Eu vejo de forma muito positiva. Ótimo para Joinville, né? Com certeza, para o estado todo e naturalmente Joinville, né, tem sua relevância também, então com certeza vai ser bom. Perfeito. Obrigado pela participação com a gente aqui, volte quando quiser. Imagina, um prazer. Grande abraço.